Os Estados Unidos, ele é a minha terra prometida? Ele é a sua terra prometida? É uma pergunta que eu me deparei semana passada. Eu estava orando e veio esse questionamento. Por quê? Porque a terra prometida, né? Nós sabemos que Deus, ele prometeu a Abraão, né, um homem que inclusive não era judeu, não era israelita, porém ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu e viu o coração dele que ele tinha sede de conhecer mais de Deus, né? Haja visto que os parentes dele adorava outros deuses, né? Ele veio lá da linhagem de Sem, de Noé. Então, assim, você vê que a linhagem dele vinha de Noé. E Noé foi das pessoas que Deus, né, salvou a terra através do dilúvio. Então a linhagem veio se perdendo com o passar do tempo, e só que existia ali nessa linhagem Abraão, que tinha um coração propenso ao Senhor e orou, e Deus respondeu, e a gente pode encontrar toda a história de Abraão, né, o pai da fé, por uma série de um fato bem relevante, dentre outros, né, constante não só em Hebreus, no Antigo e no Novo Testamento. Mas por que me veio essa indagação, né? Será que os Estados Unidos é a minha terra prometida, é a sua terra prometida? E fazendo a leitura da Bíblia, que eu faço todo ano e refaço, porque assim, sempre tem coisas novas a serem aprendidas e reveladas por Deus. A Terra Prometida, ela teve a sua promessa através de Abraão, cujo cumprimento se deu com Josué, Caleb e a descendência de Josué e Caleb, né, lá no final. E por que Deus ele prometeu primeiro a Abraão e foi cumprido lá no final? Porque os planos do Senhor só Ele mesmo entende. São planos de bem e não de mal. Trazendo para os nossos dias, o que eu pude refletir é a Terra Prometida, ela tinha por objetivo que as pessoas elas ficassem juntas, adorando ao Senhor, né? Quando Deus, depois de Abraão, depois de constituído as 12 tribos de Israel ali, que era descendência de Abraão, Deus, eles acabaram se rebelando contra Deus, né? Eles ficaram no Egito, e aí durante a fome José ele acabou socorrendo o pai e as 12 tribos de Israel, né, que era o pai dele. Depois que ele faleceu e o faraó mudou, então veio outro faraó que não tinha o mesmo apreço pela nação de Israel. E o que aconteceu? Eles ficaram escravos, porque Faraó percebia que os israelitas eles tinham um quê diferente, que era o favor de Deus quando clamavam por ele. Qual é o paralelo que eu consegui fazer conosco, né? Eu estou falando das pessoas que são imigrantes. Nós, às vezes, estamos no nosso país e talvez nós estejamos escravos, assim como os israelitas estavam. E aí talvez o Senhor queira nos tirar do nosso conforto, da nossa comodidade, para nos libertar da escravidão ao dinheiro, da escravidão a outros deuses e nos trazerem para uma terra diferente. E essa terra diferente talvez seja a terra prometida, com o objetivo de adorá-lo. Porque quando Moisés foi libertar o povo,
ele perguntou para Deus: o que que eu vou falar para Faraó? E Deus falou assim: fala para Faraó que para ele deixar meu povo ir para mim adorar. Então, eu estava até pesquisando e esse era o objetivo. Deus queria levar o povo para a terra prometida, que ele havia prometido para Abraão, para o adorar, para estarem juntos, para serem disciplinados ou redisciplinados, uma vez que eles estavam acostumados com o pessoal do Egito. E às vezes essa é a nossa condição no nosso país. Às vezes nós nos deparamos, eu falo isso porque aconteceu isso comigo, eu não conhecia o Senhor Jesus, eu só tinha ouvido falar dele. E eu estava muito envolvido com outro tipo de adoração que não era o Senhor. E eu estava escrava não só desse tipo de adoração, buscando esse tipo de adoração, porque eu era escrava de um sentimento que não me pertencia. E aí, por permissão de Deus, eu vim para os Estados Unidos. Diferente de algumas pessoas que vêm para os Estados Unidos com o objetivo de fazer dinheiro, com o objetivo de ter uma vida próspera. Graças a Deus, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma vida há mais de 20 anos como empresária. Então, a minha vida foi diferente. A minha vinda para os Estados Unidos foi diferente de outras pessoas que, por livre e espontânea vontade, querem vir para os Estados Unidos para uma condição de vida melhor. E a minha perspectiva não era uma condição de vida melhor, porque eu tinha uma vida muito boa no quesito financeiro, mas eu buscava outra coisa. E chegando aqui, eu, depois de acho que 2 anos, não, um ano seguinte que eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa, fui fazer mentoria, fui fazer coach com ele, né, para a empresa que nós abrimos quando viemos para cá. E fui fazer mentoria onde ele começou a falar do Senhor e eu estava super revoltada e colocando o Senhor lá embaixo. Ainda bem que o Senhor não leva em conta a nossa ignorância e nos perdoa, né, quando ele vê um coração arrependido. Fato é que depois que eu conheci o Senhor, e aí as coisas foram clareando, clareando cada vez mais, e até tinha uma irmã, ela falou assim: Jô, você veio para os Estados Unidos para conhecer o Senhor, para ter intimidade com ele, porque ele estava te perdendo. Isso foi verdade. Então, assim, os Estados Unidos, para mim, neste contexto, ele realmente é a terra prometida. Por quê? Porque Deus me trouxe para cá, não com o objetivo de prosperidade, mas com o objetivo de realmente ter intimidade com Ele, de conhecê-lo e de mostrar qual é a minha real identidade. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que é, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós realmente reconhecemos a nossa paternidade perante o Senhor, ele é por nós, ele vai à frente, ele luta por nós. E nós vemos isso na Bíblia. Quando nós vemos o Senhor, depois de ter liberado o povo do Egito, ele deu todas as diretrizes. O livro de Levíticos, que é um livro legislativo, ele criou normas, ele falou como é que tinha que se comportar, ele estava disciplinando, educando o povo para uma terra prometida. E ele, inclusive, pediu, né? Foram pessoas, 12 pessoas lá, para ele, assim, eu fico imaginando ele vislumbrado. Olha só, eu vou. Manda 12 pessoas lá para vocês verem como vai ser, como a terra prometida é uma terra boa, é uma terra que realmente produtiva, né? E essa é a visão que as pessoas têm aqui dos Estados Unidos. É uma terra produtiva, é uma terra que planta, é uma terra que dá, mas ele não prometeu que as pessoas não tinham que fazer nada.
né? Essa é uma das expectativas das pessoas quando vêm para cá. Elas acham que simplesmente vir aos Estados Unidos elas serão transformadas e ricas inesperadamente. E aí, quando chega, muitas pessoas se frustram. Mas voltando ao contexto da Terra Prometida, o principal motivo de Deus, no meu caso, ter me trazido para cá, foi para que eu realmente conhecesse esse Deus maravilhoso, buscasse Ele de todo o coração. Não foi uma coisa da noite para o dia, porque a gente às vezes tem uma ilusão, e eu pelo menos vim com uma ilusão de que tudo ia dar certo, de que as promessas que eu tinha de pessoas de outras religiões não aconteceram. Eu tinha uma expectativa de outra pessoa que a outra pessoa não tinha. Enfim, foram duros os caminhos, mas por eu ter conhecido o Senhor, eu consegui sobreviver, eu consegui ficar de pé, porque, contando só um pouquinho por cima da minha história, quando eu vim para cá, eu estava em 2014, 10 anos atrás, eu estava com 41 anos de idade, eu tinha mais de 20 anos como empresária, eu tinha formação contábil, tributária, mas a maior atuação era empresarial. Quando cheguei aqui, cheguei como empresária também, foram 3 anos empresariando, uma empresa só de americanos. Aí começou a barreira, né, da língua, trouxemos uma pessoa que nos ajudou, mas existia também um certo preconceito por estrangeiros serem donos de um estabelecimento só de americanos. Quando estávamos as pessoas eram um salão de beleza e os clientes eles não aceitavam ter uma certa comunicabilidade com estrangeiros, e era interessante que quando tinha no caixa eu ou uma funcionária que era hispana, eles não pagavam para nós, eles iam direto lá na mesa dos cabeleireiros e entregavam na mão deles. E aí depois foram 18 funcionários que saíram. Minha expertise nunca foi salão de beleza, mas a parte administrativa eu consegui aumentar o paycheck, porém isso não garantia a estadia deles lá. Saíram todos depois de um ano, levaram todos os clientes, foi todo o recomeço, e nesse recomeço, bastante tribulação, até que todo o dinheiro se acabou e em 2018 ficou eu e o meu filho aqui, um adolescente. Mas em tudo isso, o Senhor me ajudou a prevalecer em pé, porque depois de mais de 20 anos como empresária, eu voltei a ser empregada. Isso não é demérito. Eu voltei à minha área contábil, sendo empregada, e ali eu fui realmente reeducada, assim como Deus estava reeducando aquele povo que saiu do Egito, que tinha toda uma bagagem, que tinha costumes, que tinham, que murmuravam, engraçado isso, porque quantas vezes eu chorei e eu murmurei. Murmuravam e reclamavam com Moisés, se tivesse deixado nós no Egito, porque pelo menos a gente comia, a gente tinha comida, a gente tinha isso e aquilo, agora a gente vai morrer de fome, e não se inteiravam do cuidado que Deus estava tendo com eles, porque engraçado que ali eles tinham comida, eles tinham bebida, os calçados não se desgastavam, a roupa não se desgastavam. E quando eu me vi naquela situação onde, para poder morar, eu tinha que dividir um apartamento com uma pessoa que eu mal conhecia, porque eu não conseguia pagar o aluguel de um apartamento, que eu conseguia um trabalho de um escritório que eu glorifico e honro a vida deles, que foram os únicos que abriram as portas para mim, para que eu pudesse mostrar a minha expertise na área contábil, porém, mesmo assim com certas ressalvas, a ponto de eu ter que ouvir
primeiro você tem carta branca, depois o escritório não é seu. E eu ia para o banheiro e eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo por que tudo isso. Quanta humilhação. E assim, eu estava tão acostumada a mandar, a gerenciar, a solicitar, não de um modo pejorativo, porque eu sempre trabalhei em conjunto. E ali eu estava tendo que cumprir horário, deixar meu filho adolescente sozinho, tendo que não preocupada se ele chegava, tendo que acordar cedo, fazer comida. Eu tinha empregada no Brasil, então assim, eu fui realmente reeducada para que eu pudesse, penso eu, reconhecer que não é pela força do nosso braço, que o Senhor, ele tem sim planos muito, muito bons para a gente, mas às vezes a gente está doutrinada, nós estamos educadas, acostumadas com outro tipo de cultura. E aí, quando nós chegamos à Terra Prometida, ele tem que nos reeducar para que nós possamos eh, adaptar a este novo local. Então, no meu ponto de vista, isso pode mudar. Os Estados Unidos, para mim, ele foi e está sendo a terra prometida do Senhor. Se Deus me mandar de volta para o Brasil, para outro lugar, eu vou entender. Só que agora eu tenho e eu posso ouvir e obedecer ao Senhor, sempre com livre-arbítrio. Eu tenho uma experiência com o Senhor aqui nos Estados Unidos. E hoje, quando eu ouço as pessoas, principalmente do meio cristão, falar assim: foi Deus que me mandou para cá. Se isso foi realmente, porque nós sabemos que existem profecias, entre aspas, que não vêm de Deus, que vêm do homem. Mas nós sabemos que toda profecia, ela tem que dar paz no nosso coração, ela tem que ser confirmada com a palavra de Deus. Só que às vezes as pessoas, elas acham que ir para outro lugar vai mudar completamente a vida dela. Elas têm uma expectativa de uma terra prometida que mana leite e mel, e esquece que mesmo para essa terra prometida existe a necessidade de uma disciplina, de se adaptar, de poder tomar posse dessas terras. Mas com Deus existe a possibilidade de dar certo se nós ouvimos e obedecemos ao Senhor. Mas às vezes as pessoas dentro do mundo cristão não é, não são profecias, não veio da boca de Deus. E as pessoas, pela emoção, por o país estar passando em uma dificuldade, elas mal planejam, e se planejam talvez pelo lado emocional, e aí quando chega aqui, esquece que existe adaptação, e aí começa a murmuração, e aí começa a duvidar, e aí, de repente, às vezes, realmente aquilo que ela ouviu não era realmente da parte de Deus. E talvez elas voltem ou talvez elas fiquem. E se elas ficam, é uma coisa que eu aprendi. Quando eu comecei a estudar, comecei a ter mais intimidade com Deus, que isso só aconteceu, eu me batizei em 2015, mas só tive a conversão realmente em 2017, final de 2017, eu comecei a entender que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, o Senhor é misericordioso para nos perdoar e para estar conosco. Então eu cheguei ao Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero voltar. Eu vim sim porque eu vim pela minha cabeça, eu vim porque eu achava isso, eu achava aquilo, mas se realmente foi o Senhor que permitiu que eu viesse, para eu te conhecer, para eu realmente ter essa intimidade que eu estou tendo com o Senhor e poder salvar não só a mim, como os da minha casa. Pai, entra na minha vida, muda a minha história, me dá direção.
E o Senhor começou a fazer. E milagres foram acontecendo. Então, se de fato você veio para os Estados Unidos sem realmente a permissão de Deus, sem confirmar, sem ter a convicção, ore ao Senhor. Se arrependa de ter cometido por ignorância ou não. E o Senhor, ele é misericordioso. Ele perdoa. Porém, Jesus falava assim: vai, não peques mais. Então nós temos que sim ouvir, nos arrepender, confessar nossos pecados, não pecar mais, ouvir ao Senhor, ouvir a direção dele, porque o Senhor vai sim, ele traz o documento, ele abre as portas, ele abre os portões, ele faz acontecer, porque como ele mesmo disse para Moisés, não existe nada impossível para mim. O Senhor é o dono dos céus e da terra. Mesmo que nós erramos, nós podemos nos chegar até Ele, nos arrepender. Por outro lado, nós não podemos esquecer que, independente do país que estejamos, se nós, se não for propósito de Deus para sairmos, nós temos que ter a convicção de que, independente que terra nós estejamos, se a presença, se o Senhor estiver conosco, nós conseguimos vencer em qualquer lugar. Porque a terra prometida, o objetivo era estar com o Senhor. O povo foi libertado porque estavam indo para lugares errados, porque Deus tinha uma promessa para Abraão e o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Se a nossa terra prometida é os Estados Unidos, nós devemos fazer e nos portarmos como verdadeiros cidadãos dos céus. E o Senhor nos abençoará, e o Senhor nos fará bênçãos sem medidas. Mas se não for, aonde nós estivermos, porque se mudar o governo dos Estados Unidos, a gente volta para onde? Volta para o Brasil? Ou vai para Portugal? Ou vai para isso? Ou vai para aquilo? Independente do governo, aonde está a nossa confiança? A nossa confiança está no Senhor. Porque se o Senhor mandar que a gente saia, nós saímos e nós seguimos e nós fazemos a nossa parte e o Senhor, como Josué e Caleb disse, se o Senhor é conosco, nós conseguimos. Não há gigante que vençam aqueles que estão debaixo das mãos do Senhor, porque o Senhor vai à frente. O Senhor faz essa promessa, ele não mente, o Senhor é único. Portanto, a terra prometida é os Estados Unidos. Se o Senhor confirmar, obedeça, ouça o Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor e as outras coisas serão acrescentadas. Não é fácil, não é, porque diferente do Brasil, onde nós tínhamos, por mais que o Brasil esteja passando por uma situação ruim e tudo, gente, se o Brasil fosse um lugar inabitável, não existia tantas pessoas lá enriquecendo, tantas pessoas lá vivendo muito bem. É só abrir o YouTuber. Vocês vê o YouTube, vocês vê quantos YouTubers tem lá. Por quê? Porque eles trabalham, eles fazem aplicação. Agora, querer ganhar dinheiro sem fazer nada, não existe isso. Não existe, porque a partir da queda, o trabalho, ele é exigido. Aliás, antes disso, Deus, ele deu um trabalho para Adão. Não era árduo como foi depois da queda. E a Bíblia fala que o trabalho não é para ser árduo, o trabalho é para ser regozijo. Então, se o Brasil fosse inabitável, não existia tanta gente que está lá e tanta gente vivendo. Acontece que a cultura de lá é diferente da cultura daqui. A cultura de lá, você tem férias 13º, você tem vale transporte, vale refeição, você tem tudo isso. Você tem feriado, você emenda feriado, você tem férias de 30 dias, tem tudo isso. Você chega aqui nos Estados Unidos,
É óbvio que as grandes empresas, elas têm mais certos requisitos a ser cumprido, mas um estrangeiro, quando chega aqui nos Estados Unidos, ele vai ralar, porque é outra cultura. Então, antes de sair do seu país, analise a cultura. Se foi Deus que mandou, põe as coisas na mala e bora, que Deus mandou. Se Deus mandou, ele sustenta. Agora, se não foi, é pedir em Deus, Senhor, o negócio está difícil. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Porque inabitável o Brasil não é. Inabitável os Estados Unidos não é. Inabitável nenhum país é. Todos são habitáveis. Estão bons 100%? Não, porque é o único lugar que está 100% bom é na presença do Senhor. Porque o Senhor levanta o cansado. Então, assim, a terra prometida, ela é realmente os Estados Unidos? Se o Senhor mandar você voltar para o Brasil ou para outro lugar, você vai obedecer ou vai continuar a não obedecendo e querendo ir pela força do seu braço? Porque não tem problema. Deus não obriga ninguém a ouvi-lo. Porém, se a pessoa não ouve e vai pela força do braço dela, tem que colher aquilo que ela plantou. Agora, se você tem, porque o Senhor Jesus disse: Eu vou para o Pai, todavia eu deixarei um ajudador, que é o Espírito Santo, que é o consolador e vai ajudar. Se nós temos essa promessa e nós não usufruímos, é a mesma coisa que você vai fazer uma construção e pega a ferramenta errada. Você, em vez de pegar uma, sei lá, na época do meu pai, aquelas pá grande para fazer lá o cimento com aquele outro negócio, o que, que você vai fazer? Você pega um garfo. O que, que acontece? Então, assim, nós temos o Senhor como base. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui. É balela? Então, ok, não tem problema. Segue o seu caminho. Você tem o livre-arbítrio, você planta e colhe. No seu tempo você vai colher. Ah, você não quer ficar com essa tortura de sofrer e tudo? O Senhor, ele vai à frente, o Senhor luta por nós, o Senhor nos direciona, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor, ele está com os agentes de imigração que são necessários. Busca o Senhor de todo o coração. O Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor nos constituiu para ser família dele. O Senhor fez os céus e a terra porque ele queria uma família natural. Agora, se a família natural da terra não o quer, ele não pode forçar. Cada um que colha. O propósito do Senhor vai se cumprir, pessoa queira ou não queira, mas quer viver uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida abundante no sentido de ter necessário e mais que o necessário, porque as pessoas não, eu quero uma mansão, eu quero andar de jet ski. Gente, a pessoa morre, fica velha, vai todo mundo brigar. Não, jet ski para mim, aquela mansão é outro, fora que não tem nem dinheiro, né, para sustentar a mansão. Então, o que de fato é uma vida plena e abundante, segundo a palavra de Deus? Então, vamos analisar isso. Se realmente os Estados Unidos é a terra prometida, ou se os Estados Unidos ele não foi vindo da parte de Deus para mandar vir para cá, é chegar para o Senhor e falar: Senhor, olha o seguinte, eu acho que eu não entendi direito, eu preciso da sua direção. Deixa eu só fazer um paralelo. Quando a gente vai em audiência judicial, o juiz, a gente monta uma pastinha, né, com todas a petição, coloca as provas e narra os fatos, coloca quem é o autor, qual é o réu, testemunha, faz todo o processo bonitinho. O juiz, ele tem a posse dessa pasta. Só que o que acontece? Ele pega a pasta e ele coloca lá e ele ouve o advogado de defesa, ele ouve o advogado que vai contra, e ele ouve o réu e ouve as testemunhas. Ele podia muito bem olhar a pasta e fazer um julgamento. Por que, que com Deus tem que ser diferente se a terra é copiada do que os céus têm? Não, filhos.
Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Porém, todavia, entretanto, ele gosta de ter conversas com os filhos dele. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele precisa saber o que passa no nosso coração, transbordando através das nossas palavras. E isso também é uma forma de nós nos desabafarmos, de nós colocarmos aquilo que está nos machucando para fora. E o Senhor vai dar a direção. Se for para voltar para o Brasil, se for para outro país, se for para ficar, o Senhor, se houver arrependimento, confissão e se submeter ao que ele diz, o Senhor levantará as pessoas. Mas se não for, continue a sua vida. Continue do jeito que você achar. Mas se a terra prometida é os Estados Unidos, pode ter certeza que o Senhor te constituirá uma pessoa que realmente vai usufruir o melhor dessa terra. Assim como ele fez no passado, ele faz hoje, ele fará no futuro. Portanto, a terra prometida, ela, ela tem por objetivo fazer com que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor do que nós não estávamos tendo antes. Ou também a terra prometida, ela faz com que o Senhor nos capacite para estar em outro lugar, para ser bênção na vida das pessoas e também para que nós possamos ser moldados segundo a vontade de Deus e termos uma vida mais plena e abundante. O fato é, independente de nós, onde nós estejamos, se for, se foi concebido, aprovado pelo Senhor e Ele está conosco, nós não temos o que temer. Portanto, no meu caso, os Estados Unidos, ele foi ele está sendo a terra prometida, porque foi aqui que eu encontrei o Senhor, foi aqui que eu realmente pude ter uma intimidade, que eu soube que eu não sou julgada, que eu não vim de uma explosão, que eu não sou simplesmente uma faísca, mas que eu tenho um pai que me criou, um pai que me ama, um pai que me cuida, um pai que se eu chego a ele, ele está de braços abertos, um pai que faz todas as coisas, um pai que ele não é simplesmente representado por um Jesus que sofreu e que morreu, mas ele é representado por um Jesus que ressuscitou, que cumpriu o propósito dele, que um pai que criou os céus e a terra, um pai que é médico, que é pai, que é marido e que ele é empresário. Portanto, o Senhor também é um empresário. Qual é o modelo de empresário que você quer ter? O Senhor é o modelo do empresário perfeito. O Senhor, ele é advogado, ele legisla, ele julga, ele executa. O Senhor é um modelo de empresário a ser seguidos. Nós vemos que muitas pessoas, quando não têm a presença do Senhor, ou aqueles mesmo que têm desesperos, eles gastam fortunas através de cursos. E não que seja errado, porque eu amo cursos. Só que às vezes a gente compra cursos sem ter necessidade. A gente quer ser ricos com certos networks, principalmente vindo às vezes do Brasil ou de outro lugar, sem saber se Deus quer isso pra gente. Nós não vamos na fonte. A gente vai primeiro gastar nosso dinheiro suado, que olha, só a graça do Senhor. É suado. Porque a gente trabalha, no caso dos estrangeiros, eles têm que abrir empresa e trabalham. É um dinheiro suado, não tem que ser dolorido, mas é suado, entendeu? E depois, ai, fulano veio aqui e, nossa, vai ter um network, o cara ficou rico. Tá, ele ficou rico onde? Ele tem coisas para me ensinar? Tem. Eu preciso, eu tenho necessidade. Se eu gastar esse dinheiro, vai me trazer esse retorno? Em quanto tempo? Como é que ele fez para ficar rico? Foi da noite para o dia?
Ele realmente, quando ele estava no começo, ele investiu tanto e tanto, tanto. Nós temos que ter discernimento, porque às vezes a ansiedade, a ambição nos cega e nós acabamos, ao invés de plantarmos devagarzinho, porque quem faz crescer é o Senhor, a gente vai metendo o pé pelas mãos. Mas esse é assunto para outro vídeo. A terra prometida sua aos Estados Unidos, se for, pode ter certeza que o Senhor vai edificar a sua vida neste lugar e você vai ter uma vida plena, abundante. Não sei se a terra prometida é aqui. Ore ao Senhor, peça a resposta. O Senhor vai te responder. Veja a palavra de Deus. Compare a terra prometida com os teus caminhos e o Senhor vai te responder. Se você tiver que voltar para o Brasil, você pode ter a certeza que Deus vai estar contigo se você quiser. E você vai voltar e vai se erguer também. Independente onde seja a terra prometida da tua vida, se você estiver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você terá uma vida plena e abundante. E às vezes nem precisa sair do teu país, porque dentro do teu país talvez exista uma terra prometida, porque independe do país, é o local onde o Senhor te plantar.